Vamos aqui com o técnico Fernando Seabra. Bora. Vamos lá. Ô Pio, troca de lugar comigo, Pio. Vamos trocar de lugar aqui com o Guilherme Pio para fazer aqui a entrevista com o Seabra. Vamos lá. O primeiro tempo da decisão, mas um jogo de extrema importância para as nossas pretensões de classificação na Sul-Americana e sabendo da dificuldade que seria jogar aqui, né? As características do Libertad, que é uma equipe que tem boas ideias de jogo e conta com alguns jogadores interessantes com algumas características individuais que trariam dificuldade para a gente. Mas tivemos tranquilidade, desenhamos bem o plano de jogo e fomos felizes em algumas circunstâncias em organização ofensiva, muito bem na organização defensiva e também nos contra-ataques. Hoje foi um time com 3 atacantes ali, Caio Jorge no comando de ataque, e depois, quando ficou complicado, você voltou para 3 zagueiros. Queria que você falasse sobre isso um pouquinho, a sua estratégia. Não, são circunstâncias do jogo, né? São jogadores que estavam lesionados fazia um tempo, a gente tinha que usar uma minutagem controlada, então sabíamos que entre 10 e 20 do segundo tempo era muito provável que a gente precisasse tirar Lautaro e Veron, né? Que tiveram já uma introdução de minutagem contra o São Paulo no segundo tempo, para que também eles pudessem ser uma opção eventual de início para esse jogo. E estudando a equipe do Libertad e o nosso próprio jogo, achamos que seria interessante que eles iniciassem essa partida, e depois a utilização dos 3 zagueiros, uma forma de responder ao duplo 9, né, do adversário naquele momento, colocando muitas bolas longas e pressionando o fundo de campo, pressionando a área. Era importante que a gente tivesse um pouco mais de peso para defender a área, em função daquilo que o adversário estava propondo naquele momento de jogo. Conseguimos neutralizar e também conseguimos criar chances muito claras no final do jogo, que poderia até nos ter proporcionado um placar um pouco maior. Até em cima disso, ficou esse gostinho de que dava para ter saído aqui com a classificação ainda mais encaminhada, não desprezando, claro, um grande resultado que o Cruzeiro conquista? A gente tem que ter maturidade para entender que a disputa está na metade, que não tem nada decidido. Vamos ter que trabalhar bem e trabalhar muito para concretizar uma classificação com um bom desempenho, um bom resultado no jogo de volta. Claro que se uma dessas bolas tivesse entrado, a gente teria ampliado essa vantagem, mas independente disso, não muda aquilo que a gente tem que fazer para frente, que é buscar ter de novo consistência, a consistência que a gente conseguiu recuperar hoje, né? Tivemos mais consistência no jogo de hoje. Precisamos trabalhar para que isso aconteça novamente nas próximas partidas, também contra o Cuiabá e contra o Libertad. Professor, sobre a partida, chamando a atenção, por exemplo, Matheus Henrique, né? Um bom jogo do Matheus, falando de forma individual, mais um bom jogo, personalidade, poderia ter dado ainda mais assistências para gols. E o próprio Veron, né? Um jogador que você tinha dado essa chance lá no jogo contra o São Paulo, voltando a ter ritmo, né? Eu queria que você falasse um pouco desses atletas. Não, acho que são atletas importantes, né? Todos têm características que são seus valores pessoais, que são características marcantes, e a gente vem acompanhando cada um. O Veron vem treinando muito bem, assim como o Lautaro. Eles tiveram menos tempo de preparação, o Lautaro menos ainda do que o Veron, e conseguiu passar aquele momento inicial da partida, que sente um pouco a falta de ritmo, depois conseguiu entrar em ritmo de jogo. Então, muitos jogadores individualmente acho que fizeram uma grande partida hoje. E aí é isso, quando a gente tem uma disponibilidade maior de jogadores, a gente também tem uma possibilidade maior de variações estratégicas para o jogo. Então isso permitiu a gente ter uma solução de alinhamento, de formação, que a gente não vinha usando há um tempo. Usamos algumas vezes, mas porque os jogadores estavam disponíveis. Também tivemos o retorno do Barreal, né? Ficamos felizes aí, porque ele está conseguindo superar essa questão que ele tinha de uma inflamação ali no tornozelo. Então isso fortalece muito o grupo, né? Um dos fatores mais importantes para resultado coletivo é a disponibilidade de jogador. Então, à medida que os jogadores vão retornando e vão sendo reintegrados ao trabalho e à equipe, isso nos fortalece como um todo,
e especialmente quando a gente tem atuações individuais assim importantes como foi hoje, isso eleva o nosso nível e deixa a gente otimista para a sequência. Quando as derrotas acontecem, os pontos negativos, claro, são destacados, mas foi uma vitória, então vale destacar também os pontos positivos. E hoje aqui eu queria que você destacasse especialmente como o Cruzeiro fica diferente sem o Wallace, mas sobretudo com o Matheus Henrique fazendo aquela função dele de um meio campo talvez mais leve, com uma saída mais forte e o Cruzeiro mais ofensivo. Como que você vê o Cruzeiro dessa forma? Acho que assim, até por uma questão já de ritmo de jogo e mais tempo junto, são dois volantes hoje com muita mobilidade, né? Eles têm essa questão de movimentar bastante para dar soluções na saída de bola e também cobrir espaço no momento defensivo, né? O Wallace também vinha numa crescente, acabou tendo um desempenho não muito bom no último jogo, mas também foi identificado no dia seguinte já uma amidalite, assim, com uma infecção já bem avançada, tanto que ele não veio viajar porque está doente, ou seja, só que os sintomas só apareceram no dia seguinte, mas a infecção já estava lá. Então a gente também tem que ter um pouco de equilíbrio, saber analisar cada contexto, né? E saber que também é um jogador importante, que tem as suas virtudes, tem suas qualidades, são diferentes dos outros e que vai somar, vai agregar e cabe a nós sabermos utilizá-lo no momento correto para que essas virtudes se sobressaiam, né? Então, essa característica de hoje nos ajudou, mas tem outros jogadores também que, sabendo explorar, eles também podem contribuir bastante. Legal. Esse então, o técnico Fernando Seabra.